Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Unifranc. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou o Arthur. Então, dando continuidade a outro vídeo de equações de segundo grau, hoje a gente vai ver um outro assunto que ainda envolve equações de segundo grau, ou seja, que se chama soma e produto de raízes. Então, o que a gente vai descobrir? O que acontece quando a gente soma as raízes e quando a gente multiplica essas raízes? Como a gente viu na fórmula de Bhaskara, né? Nossa fórmula é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então a gente descobre um x', que é com o mais raiz de delta, e o x' com o menos raiz de delta, como a gente viu ali no slide. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é somar essas duas raízes e ver o que acontece. Então tá, soma das raízes. O que a gente vai fazer? X' mais o x'. Como é que fica ali? Como a gente pode ver no slide, menos b mais a raiz de delta sobre 2a, mais menos b menos a raiz de delta sobre 2a. O que vai acontecer? Como é uma soma de frações que tem o mesmo denominador, a gente vai manter o denominador, que é 2a, e fazer a soma ali de cima. Menos b dá menos 2b. Mais raiz de delta menos raiz de delta é zero, né? A gente vai só cortar. Mais uma coisa menos essa mesma coisa é zero. Então vai ficar menos 2b sobre 2a. A gente vai cortar os dois e fica menos b sobre a. O que isso significa? Significa que x' mais x' é igual a menos b sobre a. Ou seja, sempre que eu somar as duas raízes, a gente vai poder olhar lá nos nossos coeficientes que a soma das raízes é menos b sobre a. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar as raízes e ver o que acontece. X' vezes x'. A gente coloca ali, né, menos b mais raiz de delta sobre 2a vezes menos b menos raiz de delta sobre 2a. Aí a gente vai utilizar aquela propriedade da distributiva, né, que é o quadrado da diferença. E como é que vai ficar? Menos b vezes menos b, né, é b ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado. Uma raiz quadrada ao quadrado é o que está dentro da raiz. Então vai ficar o quê? Raiz de delta vezes raiz de delta é só o delta. Tudo isso sobre o quê? 2a vezes 2a, que é 4a ao quadrado. Então a gente tem que a multiplicação das raízes, né? Agora a gente vai abrir o delta, né? Então fica b ao quadrado menos o delta. O que é o delta? Lembra da nossa fórmula de Bhaskara que a gente viu antes? O delta é b ao quadrado menos 4ac. Tudo isso sobre 4a ao quadrado. Então vamos tirar aquele parênteses, né? Como tem um menos ali, vai modificar todo o sinal do que está dentro do parênteses, ficando b ao quadrado menos b ao quadrado mais 4ac. b ao quadrado menos b ao quadrado, a gente corta, né? Então ficou 4ac sobre 4a ao quadrado. Deixa eu só tirar aqui para poder ver no vídeo. 4ac sobre a ao quadrado. Ou seja, a gente vai cortar, né? A gente vai cortar o 4a e um dos a's de baixo, que é 4a ao quadrado, ficando somente c e a. Então, a multiplicação das raízes x' vezes x' é c sobre a. E para que a gente fez tudo isso? Para que serve? Agora a gente vai ver um exemplo, então, de uma equação que a gente não precisa aplicar toda a fórmula de Bhaskara que a gente aprendeu. A gente pode muito bem usar essas novas ferramentas, que é a soma e produto das raízes. Então vamos tentar resolver essa daí, que é x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Ali estão os nossos coeficientes, né? O a é 1, o b é menos 5 e o c é 6. Bom, o que a soma, né? Que a gente descobriu como é que fica a soma, o que ela diz? Que a soma das raízes é menos b sobre a. Então, a soma desse aí vai ser o quê? Menos, o que é o b? Menos 5. Então, menos 5 sobre o a. O a é 1. Menos 5 sobre 1 é 5 positivo. E o produto não é c sobre a, o c não é 6, o a é 1, então o produto 6 sobre 1 é 6. Então o que a gente precisa fazer? Agora a sugestão que eu dou é a gente pensar primeiro no produto, né? Quais os números que um vezes o outro dá 6? Quais as opções que a gente tem? Uma das opções é o quê? 1 vezes 6, né? Vamos experimentar então colocar aí no x' e no x'. 1 e 6. Vai dar 6. Só que na soma, se a gente usar 1 e 6 para o x' e x', nós não vamos ter 5, porque 1 mais 6 é 7. Como a gente pode ver ali, ó,
Então, significa que x' e x duas linhas não é 1 e 6, porque não fecha com a nossa regra da soma. O que a gente faz agora, já que não é essa? Vamos tentar a outra multiplicação. Que número a gente pode colocar no lugar do x' e x duas linhas ali no produto que dá 6? O 2 e o 3, certo? 2 vezes 3 é 6. Fazendo isso, a gente tem que 2 vezes 3 é 6 e que 2 mais 3 é 5. Então, a soma e o produto encaixou com o que a gente viu. Portanto, a gente pode afirmar com 100% de certeza que x' é 2 e o x duas linhas é 3, encontrando assim as duas raízes daquela equação sem precisar usar a fórmula de Bhaskara. Então agora, como já ficou de costume que nem o outro vídeo, fica esse exercício que vocês devem fazer e enviar para nós para que a gente possa corrigir, comentar, e estamos à disposição para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado, pessoal, até mais, um abraço a todos.